Um grande abraço para você que escolheu a Band Mais para continuar se mantendo muito bem informado neste final de semana. E hoje o nosso assunto ele é polêmico, mas também informativo. Nós vamos falar sobre regularização fundiária. Que bicho é esse? O nosso convidado é o Jonathan Roberto Pereira, diretor técnico de regularização fundiária da Coab Campinas e também professor universitário. Jonathan, muito obrigado por sua presença, ter aceito o nosso convite para participar conosco desse bate-papo. Imagina, Edson, que eu agradeço a Band aqui mais uma vez a oportunidade, né? A gente está podendo falar. E sim, é um tema polêmico, complexo, né? Mas parece que está na moda, né? Vamos tentar entender por que ele está em ascensão aqui. E aqui comigo, como sempre, o companheiro de sempre, o jornalista Tiago Dantas. Tudo Olá, bem, Tiago? Edson. Olá, Jonathan. Vou olhar para você também que nos assiste. Vamos lá, começar mais um programa. Bom, então, regularização fundiária, que bicho é esse? Vamos lá, Edson. É um grande drama, na verdade, para municípios, para todos os municípios do Brasil, né? A REURB, vamos, né, chamar ela íntima aqui já, vamos deixar ela íntima para a gente. Nada mais é que um conjunto de medidas jurídicas, ambientais, sociais e técnicas que tem como principal objetivo regularizar, ou seja, trazer um pouco das questões urbanas naquelas áreas ocupadas, né, na década de 80, de 90, mas o principal ponto dela é, além de levar essa regularidade jurídica, é dar a propriedade, né, para quem já ocupou ao longo desses anos, né? Por isso que ela acaba sendo muito polêmica ainda nos municípios. Ô, Jonathan, aí como que funciona, como que tá a situação hoje de Campinas? A gente vê, volta e meia passando aí nos jornais, áreas que estão sendo ocupadas, né, de forma irregular, sendo desocupadas. Como que tá a situação atual em Campinas? Tem bastante áreas ainda irregulares sendo ocupadas? Bom, vamos lá, pessoal. É importante a gente entender que Campinas ela é uma referência nacional dentro desse âmbito de trabalho, né? Sim, tem muita área ocupada, tem muita área irregular ainda e também tem muita área que já foi regularizada, né? Campinas atua com duas grandes vertentes, né? Ela regulariza, então ela tem uma equipe própria hoje que trabalha nisso, mas tem uma equipe de contenção. Isso é importante a gente falar isso, que é uma briga dos municípios, né? Que é realmente, ocupou uma área. Hoje, existe uma ação muito rápida dos municípios. Por que a gente regulariza hoje? Porque antigamente, 80, 60, 70, havia uma ocupação, ninguém fazia nada, isso ia crescendo, isso ia adensando, hoje virou essa bola de neve que nós temos, né? A gente fala que nós criamos um monstro que está nos engolindo hoje em 2023, mas as áreas que são ocupadas recentes, assim, existe uma ação jurídica, uma ação do município realmente para já conter e retirar essas famílias para não virar esse novo monstro aí, né, que a gente chama de REURB. Eu não gosto muito desse termo, que a gente fala advogado do diabo, mas eu vou fazer a pergunta para você assim mesmo. Não parece um pouco estranho ou mesmo até, vamos dizer, incoerente uma pessoa... Você citou ocupações da década de 60, 70. A gente tem aqui Uziel, Monte Cristo e Graba B, do final ali da década de 90. Não parece estranho você... Como é que você explica para uma pessoa? Poxa vida, eu, por exemplo, vou pagar um apartamento, eu fico 20 anos pagando um apartamento, e uma pessoa vem, ocupa um terreno na entrada da cidade, depois regulariza, ganha o título de posse. Como é que se explica isso, Jonathan? Cara, para a gente entrar nessa explicação, a gente teria que entrar na explicação qual é a política habitacional no Brasil. Esse é o grande drama. Né? A 13465, que é a lei que trabalha exatamente, que trouxe o procedimento da REURB no Brasil, ela é um tapa na cara dos municípios, Edson. Porque, como você falou, uma ocupação ela não começa com 200 casas, 300 casas, 500 casas. Ela começa com uma unidade, né? Depois um cercado dessa área pública. E se o órgão público não tomou nenhuma ação em 60, em 70, na década de 80, sim, é a obrigação dele hoje trabalhar com isso. Porque se a gente não teve uma política pública que pudesse suprir aquela demanda na época, a gente está pagando pato hoje, né, de poder regularizar. E aí você tocou no Uziel, no Monte Cristo, é interessante o pessoal ter essa noção mesmo, né? Ah, mas eu ocupei a área, mas eles pagam. O Uziel, o Monte Cristo paga pela área. Né? E Campinas aprovou recentemente uma legislação também, no qual as famílias que não se enquadram no social também vão pagar a área pública. Né, vão pagar por meio da REURB, porque é isso, né, é uma retroalimentação. Esse recurso, né, das famílias que ocuparam essas áreas vão retroalimentar o processo para aquelas famílias que realmente não precisam. Né? E eu garanto para vocês, gente, ninguém ocupa uma área porque quer. Né? A gente sabe que tem o estelionatário, tem aquele cara esperto, mas a grande massa, a grande família, ela precisou. Né? Ela precisou estar naquela ocupação, ela precisou... Nós passamos isso na pandemia. Né? O número de moradores de ruas aumentaram, o número de famílias nas ruas aumentaram. Então, toda vez que a gente tem uma grande ação econômica, isso vai reverberar diretamente nas famílias. E aluguel é caro, né? Sem política habitacional também fica difícil e acaba ocupando muitas vezes essas áreas aí ou indo para a rua. Agora, uma curiosidade, Jonathan, no caso de áreas irregulares, do qual a prefeitura, o proprietário
toma posse novamente daquela área, as pessoas precisam sair. Nessa saída, como que é feito? A Coab, ela dá um auxílio para um cadastro. Essas pessoas que estão ali fazendo o cadastro, elas têm preferência, no caso de pessoas que já estão cadastradas bem antes e mais tempo ali, como que funciona? Hoje, né, após a pandemia, o CNJ toma uma posição bem favorável para nós. A gente evita a retenção de posse, o máximo que a gente pode. Né? Existem os conselhos, os acertos mesmo, para evitar essa dificuldade. Porque se eu não tenho uma opção hoje para essa família ir para uma unidade habitacional, hoje é um auxílio moradia. Né? Então, como o nome fala, é um auxílio moradia, né? 600 e poucos reais. Ninguém hoje aluga uma unidade habitacional dessa forma. Né? Então, qual que é o grande trabalho que a Coab vem fazendo isso hoje? É uma área pública, vamos regularizar. É uma área privada que está ocupada, a gente chama o proprietário, faz um acordo entre as partes para as famílias pagarem também, para evitar o máximo a questão da reintegração de posse. Né? Então, hoje a gente tem o apoio do CNJ também, as câmaras de conflito é muito importante também para trazer essa situação. E aí a RURB é um ponto legal, porque quando a gente tem uma reintegração de posse que vai ser cumprida, a gente instaura o processo. Opa, segura aqui, eu instaurei o processo da RURB, vamos conversar, vamos negociar, porque é um desgaste para todo mundo, né? Para o município, né? Para a justiça também, para os moradores, proprietária, dá um gasto reintegração de posse. Né? Então, a nossa meta mesmo é trabalhar todo mundo para tentar regularizar isso e sanar esse problema. As pessoas também tinham uma ideia errada e diziam assim, eu ganhei uma casa da Coab. Na verdade, a casa não era ganha, porque era um financiamento. Mas com a extinção do Banco Nacional da Habitação, esses programas habitacionais deixaram de existir e há pouco tempo surgiu o Minha Casa Minha Vida ou um outro programa habitacional que, na verdade, não consegue contemplar porque tem muita gente precisando de casa, não é, Jonathan? Ô Edson, eu participei de um debate nacional, né, e a gente tem a mania de colocar a culpa no BNH. Né? A gente fala, depois que extinguiu o BNH, a gente perdeu a mão. A gente perdeu a mão na questão fundiária no Brasil em 1500, né? Quando teve a primeira ocupação. A gente não pode esquecer a história brasileira. Né? A gente teve a Guerra de Canudos, por exemplo, que foi ofertado uma unidade habitacional para quem fosse lutar. Né? A gente tem um histórico da lei de terras, que só podia comprar terra quem já tinha terra. Então, o passivo habitacional brasileiro é antigo, dá dó de colocar a culpa no BNH. Mas o BNH tem essa referência porque ele foi um banco realmente direcionado, né? Aí nascem as Coabs nesse período, né? 64 e 65, para pegar um recurso financeiro e facilitar o acesso à habitação. Por isso que a gente coloca a culpa no BNH desse formato. Mas o histórico brasileiro é muito complicado, o fundiário, né? A gente tem isso. E sim, Edson, o BNH ele tampou um pouquinho desse buraco, né? Depois nós tivemos um sistema financeiro de habitação que tampou mais um pouquinho, né? A gente corre atrás de um gigante, que é como que eu vou resolver a problemática habitacional, né, da baixa renda, da baixíssima renda, e muitas vezes quem mora de um aluguel. Né? Às vezes o cara não está cadastrado na Coab, mas ele queria ter um acesso ao apartamento. O grande ponto nosso é como facilitar o acesso. Né? E sim, ninguém ganha, né? A gente paga. Eu lembro do meu pai, né? Eu sou filho de Coab, eu falo que é karma, né? Nasci na casa de Coab. Da Padre Anchieta. Da Padre Anchieta, inclusive, né? Conheço. A gente mudou lá, não tinha nem muro na época, né? Mas eu lembro do meu pai pagar. Tem mais gente aqui que mora na Vila Padre Anchieta, igual o PA. Então, conjunto habitacional de Coab, tá vendo? Os GICs e tudo mais, a gente tem esse histórico, né? Mas eu lembro do meu pai pagando a última parcela, R$52 do Banespa. Eu lembro que ele falou, agora a minha família tem uma casa. Né? Aí eu falo que é karma porque depois eu entrei para trabalhar na Coab, sou o diretor que trabalha nisso agora. Então eu tenho uma missão com meu pai para tentar trabalhar dessa forma. Né? O ponto é facilitar o acesso. Né? Então, Minha Casa Minha Vida traz isso, o Casa Verde e Amarela, né, ainda com algumas falhas, também trouxe isso, mas os programas habitacionais são poucos ainda. Né? Não dá para você jogar nas costas do município, o problema é nacional. Eu vejo que um dos caminhos aí colocado em prática pela a Coab, junto com construtoras, é esses feirões que vocês fazem, né, anualmente. Nos últimos meses a gente teve aí, eu acompanhei. E como que surgiu essa ideia de voltar com esses feirões? Eu vejo que são muitas oportunidades de quem está morando de aluguel, para quem está querendo encarar uma vida só, uma moradia para si, e acaba então seguindo nesse caminho do feirão, né? Eu queria que você falasse um pouquinho da importância desse feirão e como que surgiu essa ideia de voltar com esses feirões para ajudar nessa questão da habitação em Campinas. Legal. Esse ponto é importante, porque quando a gente fala de facilitar o acesso, né, nós temos hoje os programas nacionais, que é a Minha Casa Minha Vida, e a gente tem os municipais e os federais também. Né, a gente tem todo mundo ali tentando se amarrar de alguma forma. Né? Então, o governo ele tem as chamadas cartas de crédito para as construtoras. Então, essas cartas de crédito, ela dão um plus, ela dá uma ajuda para
para quem não consegue fechar renda no financiamento. Então, a Coab Campinas, a gente fala que é Fênix, né? Toda vez que a gente acha que ela vai fechar, ela ressurge com uma ideia nova aí, mudando os paradigmas, né? Então, nós temos um acerto com as grandes construtoras, né? De trazer as cartas de crédito para nossa fila. Então, esse feirão acaba ajudando muito, porque às vezes a pessoa falta uns 10 mil, uns 15 mil, aí junta Minha Casa Minha Vida, junta um pouquinho da renda aqui, aí ela consegue fazer o financiamento. Então, é importante esse ponto mesmo, e todo mundo fica ligado no site, que vem mais feirões por aí, né? Bacana. Que é uma forma de facilitar o acesso realmente. Agora, você chegou a falar no início da nossa entrevista a respeito da contenção. Esse também é um fator primordial. Quer dizer, você disse uma ocupação ilegal não começa com uma casa ou duas, mas, enfim, a hora que surgiu uma casa, o munícipe pode ajudar. Ele percebe que tem alguma coisa irregular e fala, opa, peraí, isso não pode acontecer. Exato. Pode avisar a Coab. A gente tem 2 pontos importantes, né? Nós temos os chamados adensamentos, que são as áreas que já estão ocupadas e acabam sendo adensadas. A gente precisa monitorar isso também, porque a gente fala a chamada selagem, né? Quando a gente começa a trabalhar, a gente sela e fala, olha, eu tenho 300 famílias aqui, tá? Eu preciso manter as 300. E as novas ocupações. Então esse trabalho, esse planejamento estratégico é importante pra gente ter o controle das áreas. Vamos Tá pro break. Já? Já fizeram um sinalzinho pra gente. Aqui na base do sinal. Então a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Hoje estamos falando com Jonathan Roberto Pereira, que é professor universitário. Ele fez questão de que a gente citasse isso, e depois ele vai dizer qual a universidade. E também diretor de regularização fundiária da Coab Campinas. Daqui a pouco a gente volta. Até já. Voltamos com o segundo bloco do nosso Band Entrevista de hoje, conversando com Jonathan Roberto Pereira, diretor de regularização fundiária da Coab Campinas e professor universitário. Eu já falei que eu ia perguntar qual que é a universidade em que você dá aula. Eu fiz questão mesmo com os meus alunos, entendeu? Porque como professor universitário, a gente tem que gerar nova geração de engenheiros, de arquitetos, para suprir essa demanda habitacional. Avisa o né? pessoal para assistir o programa também, né? Já vou mandar geral, senão Mas qual é a universidade? Lá na Metrocamp, Centro Universitário Metrocamp. Aliás, eu quero aproveitar, Tiago, para dizer que em muitos programas de regularização fundiária, a Coab fez parceria com universidades para que os alunos de engenharia pudessem também trabalhar no processo de regularização. Esse foi um avanço também espetacular. Né? A gente entende que a problemática habitacional ela é todo mundo, né? O município, as faculdades, o mercado privado. Eu acho que todo mundo consegue atuar. E como professor e como engenheiro, a gente entende que a gente tem um papel com a sociedade. Eu acho que o mercado está aí para isso. Ô, Jonathan, no caso de uma área irregular, desocupada, existe alguma fiscalização para que aquele local, aquela área desocupada não volte a ser ocupada por pessoas? Como que funciona? Sim, existe o monitoramento do município, se for uma área pública. Se for uma APP de prevenção ambiental, a gente tenta já fazer um trabalho de recuperação. Né? Se for uma área privada, a gente tem que passar a responsabilidade para o proprietário, de cercar, identificar, mas essa área depois fica no radar da habitação. Né, uma área que já foi desocupada, a gente tem um mapeamento digital hoje, então a gente sabe quando ocorreu a regularização, quando ocorreu a desocupação, mas a gente tem hoje um sistema aí avançado aí para dar essa gestão para a gente. Você estava me dizendo antes do programa começar que a Coab Campinas tem sido procurada como modelo de REURB por prefeituras de todo o país. Exato. Desde 2004, né, quando a gente começou a tentar trabalhar de alguma forma, e nós tínhamos uma legislação que permitisse isso, a Coab sempre atuou diretamente com essas famílias. Então, a gente já trazia aí um arcabouço de informações. Com a chegada da lei, na verdade, a gente só organizou a casa. Né? A gente organizou a casa e foi enfrentar. E sim, Edson, eu fico muito feliz de se tocar nesse assunto aí, já aproveitar, agradecer a todo mundo da Coab, né, que luta por isso. E aí eu vou puxar a sardinha agora para minha equipe, né, para a diretoria técnica lá, que é uma galera que enfrenta o rojão comigo, não tem não com eles. Né, a gente vai para cima mesmo, já temos 4 selos de méritos nacionais por trabalho desenvolvido e tem uma galera boa fazendo também. Tem municípios muito bons, mandar um abraço para a galera de Itaquai que eu conheci, estão fazendo um trabalho, acho que se todo mundo se unir, a população ganha. Agora, uma curiosidade, eu percebi que nos últimos anos estão sendo construídos bastante condomínios, né? Antigamente a gente via na prática casas e tudo mais. A mudança de condomínio, de prédio para casa, era para, no caso, aumentar... Essa ideia de aumentar o número de pessoas, como eu posso falar, escolhidas ali, total de pessoas que possam agilizar o processo da fila de espera no moradia, mais pessoas sendo atendidas pela Coab ou não? Na verdade, a gente teve uma questão de mudança urbana há uns 20 anos, pelo menos. Né? A terra é cara.
né? A terra brasileira era cara. Então eu tenho uma questão de terra, uma questão financeira e uma demanda imensa de moradias, né? Então a questão técnica, inclusive, de verticalizar, até mudar alguns paradigmas de zoneamento, tudo, foi para tentar realmente concentrar essas famílias, né, numa área maior e que eu pudesse ter um maior atendimento também de posto de saúde, de escola, do que eu espalhar. A gente fala do espalhamento, né? Quanto mais eu abrir isso que era antigamente década de 80, o Padre Anchieta é assim, o Dique é assim, né, o Nóbrega é assim, a gente abria isso para os chamados conjuntos habitacionais. Hoje a gente está precisando subir para tentar vencer um pouco essa demanda. Agora, o Jonathan, há um trabalho de convencimento, eu acredito que até de sacerdócio, quando você chega numa área para dizer para as pessoas assim, nós vamos ter que regularizar a área, e o cara torce o nariz, porque às vezes ele não paga o IPTU, não paga nada, e você vai falar assim, olha, eu vou regularizar, você vai ganhar o título de posse, mas você vai começar a ter não só os ônus, não só os bônus, mas os ônus também como cidadão. Eu vou até aproveitar e falar o seguinte, que não é nem título de posse, é título de propriedade. Então é dele. Né? Edson, é um trabalho magnífico feito pelo social. Né? As meninas têm que entrar mesmo e ter esse convencimento, porque você imagina, até então ele não paga o IPTU, ele não paga, muitas vezes é gato, né? Então a gente tem que fazer um trabalho para explicar para ele a importância de ele ter uma propriedade hoje. O quanto vale deixar para os filhos, deixar, né? A questão da herança, a questão de afastar qualquer sonho que ele já teve de ser removido de lá, né? Então a gente começa com esse trabalho. Em 2017 e 2018 foi muito difícil, porque a gente não tinha resultado ainda, né? Tava começando. Agora com o resultado, tá mais fácil. Né? E aí você perguntou como que a gente fiscaliza as áreas de adensamento? Os moradores. A gente falou, olha, se a sua área crescer demais, eu vou tirar do processo de regularização fundiária. Né? Porque você precisa me ajudar. Então eles ligam, eles dizem, estão jogando lixo aqui, estão ocupando aqui, tá bom? Não fala que fui. Eu falo, não vou falar. Mas é bom que você me informou. Então a gente ganha alguns fiscais aí nas áreas também. Agora, muitas pessoas fazem um cadastro no site da Coab, vão pessoalmente lá até a sede da Coab e, porventura, acabam esquecendo, né, de manter esse contato, esse cadastro atualizado. É importante, então, salientar essa questão de manter o cadastro atualizado para que, numa oportunidade, essa pessoa seja, então, contemplada com uma casa. Isso, a gente não pode esquecer que voltou Minha Casa Minha Vida agora. Hoje mesmo, de manhã às 11 horas, tivemos uma reunião com o pessoal do Ministério das Cidades, né, das áreas que os municípios cadastraram, né, como que vai ser essa transição financeira dos recursos, né? Tem os feirões também, né? Então a gente está criando aí, por meio de qualquer recurso que aparecer, né? A gente vai trazer moradia para Campinas de alguma forma, né? Então é bom manter isso atualizado mesmo. E agora é importante a Coab também fazer um trabalho também de orientação, né, Jonathan? Eu vou preservar o nome da pessoa aqui, mas assim, dizem que um jogador de São Paulo, lá das antigas, uma vez comprou uma propriedade de frente para o mar, mas o fundo era para areia. Mas tem gente vendendo área verde em Campinas, Jonathan. Aí também é demais, não, né? Eu posso regularizar em APP ocupada, mas eu tenho todo um processo para isso, mas ocupar agora, gente, a gente está fazendo parcelamento irregular. Né? Por isso esse monitoramento, por isso também, pessoal, quem estiver ouvindo a gente, eu quero comprar uma área, um lote, chegou para mim, liga na Coab lá, manda pra gente, a gente verifica se é uma área regular, se não é, né? E aí às vezes a pessoa tem só aquele dinheirinho guardado, ela vai, faz o investimento ali e depois descobre que é uma APP, que é uma área regular, que não vai poder trabalhar, né? Então liga pra gente lá que a gente consegue informar, orientar vocês também. E no caso dessas pessoas que porventura comprem alguma área irregular, como que fica? Elas vão ter que sair desse espaço? Vocês dão algum apoio? Como que é feito? Olha, essa é a parte mais complicada, porque ela teve um ato de compra individual, né? A gente não tem nenhuma gestão sobre isso, né? Muitas vezes a gente acaba orientando, se for alguns casos, colocar em auxílio moradia. Por isso que a gente fala, ligue na Coab, gente. Porque uma vez que você aportou um recurso financeiro numa área privada, a gente não tem uma ação nenhuma em cima disso, né? Então, a informação acho que é a maior ferramenta agora pra gente. Você falou do trabalho das assistentes sociais da Coab, e quando as pessoas... imagina a dificuldade, Thiago, uma pessoa que mora numa ocupação, e ela não tem preocupação, às vezes, com saneamento, você coloca essa pessoa dentro de um apartamento. Como é que você explica para o camarada que vai morar num conjunto habitacional que ele vai ter que pagar o condomínio? Ou seja, se o filho do vizinho quebrar um brinquedo lá no bloco F, o cara do bloco A vai ter que pagar. É difícil, hein, João? Por isso, Edson, que está tendo um grande movimento nacional, e nós voltamos na semana passada de João Pessoa, do Encontro Nacional de REURB, de intensificar esse trabalho. Porque aquelas famílias já estão lá, consolidadas, tem história lá dentro, já usa a escola, o posto de saúde. Então, essa ação social é mais fácil a gente levar a parte urbana onde eles estão do que eu tirar aquela família e levar muitas vezes para quilômetros de distância, né? Então esse trabalho da REURB traz muito isso também.
Levar 500 pessoas para uma outra área, eu preciso ver se aquela escola vai comportar, se aquele posto de saúde vai comportar, do que eu já ter aquelas famílias já ali com aquela história, né? E tem aquela relação de vizinho, né? A pessoa cresceu lá, crescemos no Padre Anchieta aqui, então às vezes eu ficava na casa de um vizinho, né? Olhar, tem toda uma comunidade formada ali. O órgão público tem que tomar cuidado aonde ele põe o dedo, porque às vezes ele pode estragar toda uma área social, né? Por uma atitude que ele não teve esse pensamento da coletividade. A RURB traz muito isso. E nós tivemos, Tiago, um exemplo clássico aqui, que foi a região lá do Bassoli, o começo do Minha Casa Minha Vida. Você coloca as pessoas para um lugar distante, sem inclusive a infraestrutura que você citou, né? Exato. Então, muitas vezes compensa mais você atuar na REURB ali naquela área que é ok, que tem viabilidade, levar o asfalto, a drenagem, pavimentação, uma iluminação, né? E falar, estou te levando agora, né, o que você nunca teve. Né, esse direito de ser cidadão, o CEP, é muito importante o CEP. Verdade. Eu acho muito engraçado que as pessoas gostam do CEP, né? Todo mundo compra digital hoje, né? Mercado Livre, né? Todo mundo compra. E ele não tem o CEP. Então ele coloca na padaria, ele coloca numa farmácia e vai retirar. Então, e todo mundo fala, já posso ter o CEP? Né? E a gente está tentando com o correio em algumas coisas. Aproveitando, o Edson, a Coab está lançando agora também, chamado TTS da REURB. Então, é a primeira mão para vocês aqui, tá? Nós fizemos a primeira parceria com TTS, o da Trabalho Técnico Social, pós-REURB também agora. A gente vai continuar trabalhando com eles. O primeiro contato vai ser com o pessoal da Ceprocamp, a gente vai levar um trabalho de alfabetização para aquelas famílias que foram regularizadas, mas ainda não tem a 5ª série, não tem nada. A gente acabou de fechar isso aí também, para mostrar, né, que tem muito trabalho ainda pós receber uma propriedade. O fato de Campinas ser uma metrópole bem desenvolvida, né, com uma boa educação, segurança, oportunidades de trabalho, faz com que muitas pessoas de outros estados, principalmente da área do Nordeste, venham para cá. E esses nordestinos, viu? Isso. O pessoal da terrinha, alô para vocês. Isso acaba fazendo com que essas pessoas tenham um vizinho e falam, vem pra cá, vem trabalhar aqui, vem estudar aqui. A gente tem uma área aqui próxima que tá desocupada, você constrói seu barraquinho, sua casa. Isso faz com que isso cresça o número de áreas invadidas na cidade. Tem algum estudo que mostra que cresceu ainda mais com essas pessoas vindo para cá? Sem dúvida. Quando a gente tem a migração, né, e Campinas foi um polo comercial nesse ponto, 60 e 70 foi os grandes montes. Então a gente pega a migração e as ocupações que ocorreram em 60 e 70, tem essa característica. Hoje, Thiago, está mais difícil. Hoje a gente tem monitoramento por QGIS, por drone, as equipes vão, então está muito mais complicado de você fazer os grandes adensamentos. Né? A gente consegue fazer essa gestão, esse gerenciamento hoje. Mas 60, 70 e comecinho do 80 foi essa explosão mesmo, essa migração, e a demanda do município não conseguiu atender, houve as ocupações de áreas públicas no começo. Bom, o tempo voou, né? A gente chegou aqui ao final do nosso Band de Entrevista de hoje, conversando com o Jonathan Roberto Pereira, professor universitário e diretor de regularização fundiária da Coab Campinas. Jonathan, obrigado pelos esclarecimentos. Você realmente deu uma aula para a gente hoje aqui. Eu que agradeço a oportunidade aí. Meus alunos assistam também, porque tem prova semana que vem, então vou fazer perguntas sobre a entrevista de hoje aqui. Agradecer também, Thiago, a possibilidade de falar com vocês um pouquinho sobre esse tema, gente. Obrigado. Tchau, Thiago Dantas. Tchau, Edson. Até o próximo programa. E você sabe que para rever todos os nossos programas, ou mesmo o Band Entrevista, é só você acessar as nossas redes sociais, também o portal bandmulti.com. Fiquem com Deus, um bom final de semana. Semana que vem estaremos de volta. Um abraço, tchau.